Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estudar a segunda parte sobre os dons espirituais, mas eu gostaria de abordar o dom de profecia dentro do tempo do fim, perfeito? Ative as notificações, dê o seu like ou seu dislike e compartilhe esse vídeo. Bom, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que o dragão ele irou contra a mulher. Por que o dragão se irou contra a mulher? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que ele irou contra a mulher e o restante da sua descendência por dois motivos. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que ele se colocou em pé sobre a areia do mar. Perceba que o final do capítulo 12, o dragão está observando os restantes da descendência, ou os remanescentes. E por que o diabo tem tanta ira desse grupo de pessoas? Porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que seria o testemunho de Jesus? De acordo com Apocalipse 19:10, seria o espírito da profecia. E o espírito da profecia é exatamente o que José tinha quando o faraó diz que há em ti o espírito da profecia. O espírito da profecia é a manifestação do dom profético na vida dos servos de Deus, a classe mais odiada e mais detestada pelo dragão. Meus amigos, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 12 e capítulo 8, nós sabemos quando o tempo do fim começou. Depois desse período profético de 2.300 tardes e manhãs, que seria 2.300 anos. Estamos falando de profecia. Daniel não entendeu essa profecia porque não era para o tempo dele. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo 26, que se referia a dias distantes. As tardes e manhãs de Daniel 8, 14, se refere a dias distantes. E ele recebeu uma ordem no capítulo 12, Daniel, encerra a palavra desse livro, sela até o tempo do fim. Então, quando chegasse o tempo do fim, as pessoas iam saber a profecia de Daniel 8,14, que é o término dessa profecia de 2.300 anos, que a contagem dela, de acordo com Daniel 9, 24 e 25, é no ano 457 a.C. até o ano de 1844. Nesse período houve um grande desapontamento, mas o verdadeiro dom de profecia deveria ser manifesto nesse período, de acordo com Joel 2,28, após o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, o dom, o Espírito Santo, seria derramado e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o tema de hoje, basicamente, é exatamente os profetas dos tempo do fim. Nesse período, 1844, ou um pouco antes ou um pouco depois, apareceram algumas pessoas que diziam profeta. Por exemplo, Joseph Smith. Ele apareceu dizendo que Deus apareceu para ele e que Jesus também apareceu para ele, os dois, né? E ele não deveria congregar em nenhuma igreja, pois naquele período as igrejas estavam secularizadas. Mas percebe que depois ele teve outras revelações falando que Moisés apareceu, depois Pedro, João e depois também Tiago. Será se esses nossos irmãos estão no céu? Bom, esse se dizia ser profeta. Será se ele é profeta? Vamos ver, meus amigos. As irmãs Fox também surgiram nesse período, no tempo do fim. Elas são exatamente as precursoras do espiritismo moderno, aquelas batidas misteriosas, e elas deram início aí ao espiritismo. Será que o espiritismo é parte da mensagem do dom de profecia? E o que falar de Charles Roosevelt? Ele se dizia a boca de Deus, o fundador das Testemunhas de Jeová. Perceba que todos nos Estados Unidos e todos dentro desse período de 1844. Meus amigos, quais são as características de um profeta verdadeiro? Esse aqui é a única exceção. Primeiro que ele não é em 1844, ele é bem antes e é na França. Mas enfim, quero colocar ele também aqui no estudo. A Bíblia diz: provai os espíritos se procede ou não de Deus, porque muitos aparecerão falsos profetas no mundo afora. É interessante que a palavra espírito aí também se refere às obras daquele profeta. O que serão as obras? O que ele deixou como escrito,
como fruto, né? Como resultado. Bom, como fruto a palavra diz, pelos frutos os conhecereis, não é? Então, pelas obras deles, vamos saber se realmente eles são profetas verdadeiros, mas de uma coisa nós temos a certeza, todos eles surgiram no tempo do fim. Amigos, essas são as 14 características de um profeta verdadeiro. Será se Joseph Smith falou de acordo com os mandamentos, ele estimulou os mandamentos? É interessante que algumas pessoas que saíram da Igreja dos Mormons afirmam que Joseph Smith era um homem adúltero, assim como também o Charles Roosevelt. Essas são as características do homem e da mulher que é usada pelo dom profético. O dom profético é uma manifestação do Espírito Santo para que a igreja seja encorajada, consolada e edificada. Após esse período profético, João recebeu uma mensagem que este tempo da profecia de Daniel 8,14 seria doce, porque falaria de uma mensagem que todos gostariam de ouvir, que foi que eles interpretaram que seria a volta de Jesus, o movimento milerita. Mas diz que também é um tempo amargo, porque não era exatamente o que eles diziam ser. Então se tornou amargo. Então, dentro desse período, o tempo do fim, Deus tinha que levantar um profeta para poder edificar a igreja, porque a igreja estava ali desamparada. Então Deus chamou um homem chamado William Ford, mas ele se recusou a ir porque ele era negro, em 1844. Depois Deus chamou uma outra pessoa, que é Hansel Fox. Ele também recusou a ir por ter covardia. E o Espírito de Deus disse para ele que se ele não falasse, o dom da profecia, o Espírito que agia nele, aliás, por meio de visões, seria dado para uma pessoa mais frágil. Finalmente chegamos a uma pessoa frágil da profecia, chamado Ellen Armon. Ellen Armon teve uma visão em dezembro de 1844, ou seja, após o desapontamento, que foi em outubro, falando da caminhada do povo de Deus até Jerusalém. Hansel Fox, quando viu a jovem relatando essa visão, pois ela só tinha 17 anos, disse que certamente esse foi o dom que foi passado dele e dado para ela. Ellen Armon, ela não estudou, só fez até a 4ª série praticamente. Ela foi atingida aos 9 anos por uma pedra jogada por um colega da escola, em qual ela ficou em coma e desconfigurou de uma certa forma a sua face, o seu rosto. Mas Ellen White, seria ela a profetisa para o tempo do fim? Nós estamos aqui, meus amigos, para, dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, nós provar se de fato ela era uma mulher com esse dom ou não. O dom que agiu em Moisés, o dom que agiu em Elias, em José, o espírito da profecia, o espírito que havia em José, agora se manifestaria nesta mulher. Hansel, quando viu que ela contava as suas visões, decretou e disse: eu creio que as visões são tiradas de mim e dadas a você. Não recuse a obedecer a Deus, pois será perigoso para a sua alma. E esse homem se considerou uma pessoa perdida. Quem foi Ellen Armon? Ellen Armon se casou com Tiago White e passou a se chamar Ellen Gold White. Ela teve 4 filhos e aqui é a família White, meus amigos. Mas o que nós queremos destacar aqui é o seguinte: foi ela uma profetisa do Senhor, o espírito da profecia agia na vida dela, como agia nos outros profetas. O que é que a Bíblia diz? Provai se provém de Deus ou não. Nós estamos aqui para provar. Ellen White falava de acordo com a palavra de Deus, ela estimulava os mandamentos, ela reconhecia a divindade de Jesus, ela recebia inspiração. É essa o crivo que nós vamos provar. Suas obras, seus escritos, tudo que ela ensinou está de acordo com a Bíblia. Isaías 8:20 diz que se não falar de acordo com o testemunho, jamais verá luz. Vamos para o que ela falou, a obra que ela deixou, né? Ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras, que se encontra em mais de 100 mil páginas. Todas as suas publicações estão em harmonia com a Bíblia. É isso que nós acreditamos. É interessante que Ellen Gold White, ela teve uma compreensão das principais doutrinas sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, mas o que ela gostava mais de escrever é sobre a vida de Jesus e sobre a segunda vinda de Jesus. Amigos, vamos para o teste. Pelos frutos os conhecereis. Lembra desse texto?
Perfeito. Ela trabalhou 70 anos sendo observada não só pelos crentes, mas também pelos incrédulos. 70 anos foi sua vida de ministério. Perfeito? O que ela fala tem que se cumprir, de acordo com Jeremias 28, 9. Porém, não é só esse o sinal, não só esse a característica. De acordo com Deuteronômio, capítulo 13, do 1 ao 4, um profeta falso pode falar alguma coisa e se cumprir. Porém, se ele estimular aos homens a seguir outros deuses, não devemos seguir. Então, percebe que a profecia cumprida não é só a única característica. Um falso profeta ele pode fazer provisões e se cumprirem, mas ele tem que estimular o povo ao quê? A honrar e obedecer os mandamentos de Deus. Ellen White, meus amigos, advertiu as pessoas obesas a respeito do que causaria a morte. A obesidade causaria a morte. Isso foi em 1868. Só em 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução do controle de consumo de gordura por motivo de risco cardíaco. Percebe? 1868 ela teve essa visão e só em 1960 foi que a Sociedade Americana de Cardiologia descobriu essa maravilha. Ou seja, ela fez uma antecipação científica. Perfeito. O que mais? Ela falou sobre o açúcar. O açúcar, ele era prejudicial, e muito mais até do que a carne. Perfeito? E hoje as principais doenças que causam açúcar é a diabetes e a obesidade. É isso? Dizem que essas são as duas doenças do século. Perfeito. Conselhos sobre regime alimentar. Fala sobre esses conselhos. Mais sobre instruções de açúcar, né? Uma alimentação pobre em nutrientes e cheia de açúcar, ao longo prazo, tende a deixar a pessoa deprimida e cansada, pois o organismo se desgasta para metabolizar os alimentos e não tem a reposição dos nutrientes, que são o seu combustível. Vamos para frente. Mais indicações de livro dela. Você mesmo pode ler os livros dela e você mesmo pode tirar suas conclusões. Conselhos sobre regime alimentar, ciência do bom viver. Vamos para frente. Olha que coisa interessante. Em 1872, decora essa data, tá? Ela falou sobre a importância do exercício físico. Ou seja, a marchinha, que hoje é conhecido como Cooper. Só o Dr. Cooper pôde descobrir a importância dela. Sabe quando? Em 1960. Na década de 60, ele falou a importância do Cooper. Meus amigos, isso é extraordinário. Vocês não acham? Agora vamos sair um pouco da parte de nutricionismo e vamos para a parte astronômica. Ela teve uma visão 16 de dezembro de 1848. Na realidade, essa foi a sua segunda visão. Em 1846, ela teve uma outra visão falando desse mesmo assunto. Nuvens negras e densas subiam-se e chocavam-se uma à outra. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion. Ora, como é que ela sabia que havia um espaço aberto em Órion? De onde vinha a voz de Deus. E a santa cidade descerá por aquele espaço. Como é que ela sabia que havia um espaço ali na constelação de Órion? Hoje, os cientistas dizem que há um espaço grande ali, enorme, e ela identifica que esse espaço de Órion, da constelação de Órion, será o lugar que virá Nova Jerusalém. Meus amigos, de acordo com Apocalipse 21, do 3 ao 4, Jerusalém, trazendo as medidas para o nosso tempo, tem em torno de 2.220 quilômetros, tanto de largura como de altura. É um cubo perfeito. Virá nesse espaço. E sobre a ciência eletroencefalografia, ela afirmou no seu livro Testemunhos, volume 2, página 347, que há nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo. Isso é chamado correntes elétricas. A parte mais complexa do corpo humano é o cérebro. Hoje, os médicos, os cientistas tentam conhecer esta área, mas é muito complexa. A ciência hoje é eletroencefalografia. Ela já sabia disso. Tem uma antecipação à ciência. Outras descobertas. Ela foi em 1870, ela escreveu sobre a influência da mãe no bebê, ainda dentro do útero. Só em 1950, esse pesquisador, Montagu,
foi o primeiro cientista a escrever sobre a influência da mãe sobre o bebê. Ora, há 80 anos atrás ela já falava sobre isso. Uma mulher acima do seu tempo. Profecias cumpridas. O que ela falou se cumpriu? Bom, vamos para o que diz os seus escritos, eventos finais. Diz que ela viu o seguinte: em esquadras submergirão, sendo sacrificada milhões e milhões de vidas. Águas do oceano transporão seus limites. Meus amigos, isso foi há muito tempo atrás, no seu tempo. Ela morreu em 1915. Então, olha os tsunamis. 1914, esse tsunami aqui, asiático, a morte de 286 mil pessoas. Tsunami da Indonésia, né? 654 mortos. O tsunami da Ilhas de Salomão, 52 pessoas. Tsunami que ocorreu em Samoa, mais de 190 pessoas morreram. Isso foi profetizado por ela. Ela disse que isso irá acontecer no Chile em 2010, 555 mortos e desaparecidos. Outro na Indonésia, mais de 400 pessoas morreram no tsunami, né? E o do Japão, 100 metros de altura cada onda, né? Do tsunami, morreram mais de 15 mil pessoas. Perfeito? Então, aí são profecias que ela falou que ia acontecer e de fato aconteceu. Meus amigos, não termina por aí. Ela teve uma visão em 1903, preste atenção à data. Ela disse que São Francisco e Oclaud estão se tornando duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e Deus irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão seus juízos. Já ouviu falar do terremoto de São Francisco? O terremoto de São Francisco aconteceu e causou destruições terríveis. Meus amigos, mais uma profecia cumprida. Foi um dos grandes terremotos que causaram grandes incêndios. Isso ela profetizou em 1903. O terremoto e o incêndio aconteceu em 1906, 3 anos depois. O que falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Ela recebeu visão no dia 21 de agosto de 1861. Foram-me mostrados os habitantes da Terra na maior confusão. Guerras, terremotos, sangue, privações, necessidade, fome e pestilência estava por toda parte. Ela teve essa visão no dia 21 de agosto de 1861. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 a 1918. E ela falou que haveria um espaço de paz entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esse espaço nós podemos fazer um cálculo, foi de exatamente 21 anos. E ela disse o seguinte: na minha atenção foi então desviada de cena que parecia haver um pequeno tempo de paz. Mas ela também profetizou a Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Ela disse mais uma vez: os habitantes da terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras, derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta em confusão. Percebe que aqui é uma luta, uma guerra de nações? A guerra ocasionou a fome, consequentemente, né? E a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência, à doença. Então o coração dos homens desmaiaram de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26, disse o nosso Senhor Jesus. A Segunda Guerra Mundial foi algo terrível. Agora o que me chama a atenção, ainda dentro desse assunto, em 24 de novembro de 1904 e agosto de 1906, ela teve uma visão que bombas eram jogadas por aviões. E o que falar da maior bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. Em Hiroshima, foram mais de 70 mil pessoas que morreram na hora. Em Nagasaki, foi 40 mil pessoas que morreram na hora e 80 mil pessoas morreram consequência da bomba que foi jogada ali. Ela disse o seguinte: viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-se imediatamente. Analise bem. A primeira bomba foi lançada em Hiroshima. 3 dias depois foi lançada em Nagasaki. Meus amigos, o que me chama a atenção é que Apocalipse 13, versículo 13, diz que haveria um poder, um império, que eu diria o último império mundial, que fazia fogo descer do céu. Quem foi que jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki?
Não seria esse o império de Apocalipse 13:13? Outra coisa interessante. Ela teve uma visão de um trem. Nesse trem havia pessoas, lotado de pessoas. E ela perguntou quem é que estava conduzindo esse trem. E o anjo que estava auxiliando disse que era Satanás. O que ela quis dizer com essa visão? Ela quis dizer o Espiritismo. No tempo, o Espiritismo não era tão conhecido e tão intenso como é hoje. Ela profetizou que o Espiritismo levaria muita gente ao quê? À perdição. Meus amigos, o que mais ela falou? Uma coisa mais atual, uma coisa mais do nosso tempo, da nossa era. Em uma ocasião, achou-me eu na cidade de Nova York. Presta atenção de detalhe. Fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar e andar, para o céu. Garantia-se estes edifícios seria a prova de fogo, e havia sido erigido para glorificar os seus proprietários e construtores. A cena que seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Olha os detalhes. Os homens olhavam os altos do edifício. Aqui era um orgulho dos construtores, né? Supostamente incombustíveis, ou seja, nada podia destruir nem queimar. E dizia, estão perfeitamente seguros. O que é que você lembra, meu amigo? Preste atenção no texto. Mas esses edifícios foram o quê? Consumidos como se fosse feito de betume. Os aparelhos contra incêndio nada podia fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Eu acordei e da janela eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre aquelas casas e densas bolas, setas flamejantes voavam em toda a direção. Era impossível dominar os fogos que se acendiam. E muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Essa visão ela teve em 1904. Meus amigos, o que foi que aconteceu em Nova York? Exatamente. A destruição das Torres Gêmeas. Isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Perfeito? Teste do profeta. Ela de fato é uma profetisa. Como eu posso saber? Ele tem que guiar o povo em tempos de crise. Ela também teve revelações e visões a respeito das organizações do seu tempo, né? E é interessante que essas orientações e profecias é que havia o sanatório adventista e havia também a casa publicadora adventista. Tanto o sanatório como a casa publicadora estava saindo, vamos dizer assim, do trilho da função que eles foram, vamos dizer assim, construídos. E ela disse que viu um anjo com espada de fogo. E aconteceu exatamente como ela falou. Tanto pegou fogo o sanatório, como também a casa de publicadora ali no seu tempo. Meus amigos, durante 70 anos ela escreveu cerca de 100 mil páginas, tornando-se assim uma das maiores escritoras da humanidade. Eu diria uma escritora aonde ela se tornou a maior escritora de todos os tempos. De livros mais traduzidos é o dela. Amigo, só o livro Caminho a Cristo foi traduzido em mais de 120 idiomas. Como saber se Ellen White foi mulher de Deus? Como saber se ela teve o dom de profecia? Leia os livros dela, tire as suas conclusões. Não se baseie no que aquelas pessoas dizem para você, mas vá em fontes primárias, patriarcas e profetas. Fala do Antigo Testamento, desejar todas as nações, parábola de Jesus, Atos dos Apóstolos, grande conflito, fala do Novo Testamento. Se você está com alguma dificuldade no lar, leia o livro Fundamentos do Lar Cristão. Está com dificuldade, algum trauma sexual, conduta sexual, você que tem filhos, tem filhas, orientação para criança, você que é pai, não sabe como resolver os dilemas do filho, as divergências na sua própria casa, pais preparados, filhos vencedores. Se você é um jovem que está nos seus hormônios, na flor da pele, só para jovens. Se você está namorando e se você pretende namorar, cartas aos jovens namorados. Você que já é um senhor, uma senhora, conselhos para idosos. Ela escreveu, meus amigos, para todo grau e nível de pessoas. Os escritos dela, Rômulo, se iguala à Bíblia? O que vocês acham? Se eu disser que se iguala, meus amigos, vou enfrentar um problema. Porque Paulo escreveu em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a você um evangelho diferente daquele que eu tenho pregado,
que esse seja amaldiçoado. Preste atenção. O livro muçulmano, o Corão, diz que foi o anjo Gabriel que deu instrução a Maomé. Diz que é uma nova Bíblia, substituindo a Bíblia que nós temos. O livro do Mórmon, exatamente Joseph Smith, recebeu do anjo Moroni placas de ouro. Diz que é um novo testamento da Bíblia. Seria Ellen White, os escritos dela, um novo testamento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela mesma diz que os escritos dela não constituem substituto para a Bíblia. Não pode ser colocado no mesmo nível da Bíblia, hipótese alguma. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras ocupam a posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou qualquer outro devem ser julgados, o qual deve estar subordinado. Está aí escrito nisto cremos, página 305. O que é que ela diz? Pouca atenção é dada à Bíblia. O Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Então, os escritos dela, ela intitula como uma luz menor. É isso que ela diz em Mensagem Escolhida, volume 3, página 30. A Bíblia, ela tem a sua supremacia. O que é que ela escreve? Primeiros Escritos 78 diz: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra sereis julgados. Então, ela diz o seguinte, que os escritos dela não é para tomar hipótese alguma o lugar da Bíblia, diferente dos livros do Mórmon, diferente do Corão, diferente da Bíblia Sentinela, que é uma tradução adulterada das Escrituras, dos Testemunhos de Jeová. Percebe porque esses homens, apesar de ter surgido no tempo do fim, não são profetas verdadeiros? O Senhor deseja que estudamos a Bíblia. Ela não deu luz adicional para tomar o lugar da palavra de Deus. Qual a diferença entre os profetas canônicos e não canônicos? Em outras palavras, essa pergunta quer saber o seguinte: a inspiração que Ellen White teve, ela é inferior à inspiração dos apóstolos ou ela é igual? Amigos, a Bíblia diz que havia profetas que os seus livros não foram colocados nas escrituras, no cânon, nem por isso fazem deles profetas inferiores. As mesmas inspirações que inspiraram o profeta Natan, que o seu livro foi perdido ou não foram colocados no cânon, é a mesma inspiração que tinha, por exemplo, os Salmos. Assim como também do profeta Silonita Aias, as visões a respeito dos reis que ele teve, também não foram encontrados nos seus livros. Então, Ellen White, ela se encaixa nos profetas não canônicos. E a inspiração, o espírito da profecia que operou nesses profetas não canônicos, também operou na vida e do ministério da irmã White. Qual é a função, então, do dom de profecia? É edificar, é encorajar, consolar os homens. Deus precisava de um profeta nesse período, no tempo do fim, porque a Bíblia assim o diz. E Deus chamou essa jovem e deu a ela sonho e visões. Quase mais de 2.000 sonhos e visões. Quer tirar suas conclusões? O livro Educação foi plagiado pelo ministro da Iugoslávia. Ele plagiou o livro dela, tirando o nome dela e colocando o nome dele. Meus amigos, ela só fez até a 4ª série. Como é que uma pessoa plagia um livro de uma pessoa que nem estudo suficiente tinha? O primeiro ministro de educação da Iugoslávia. Meus amigos, vamos finalizar. O que dizer então a respeito daquilo que estudamos? Questões sobre doutrina. É um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, página 98, que, como eles consideram, Ellen G. White. Primeiro, não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado. As 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, anote, não está baseado nos escritos da irmã White. 2. Não o julgamos de aplicação universal como a Bíblia, mas particularmente se destina à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 3. Não consideramos o mesmo sentido das Sagradas Escrituras, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Meus amigos, vamos realmente finalizar? Esse foi o dom de profecia na vida da irmã Ellen White, que morreu em 1915. Eu quero finalizar com uma lição de vida que ela
escreveu no tempo dela. Havia uma pandemia no tempo dela, bem parecida com a que está ocorrendo hoje, Covid-19, né? Lá foi a gripe russa, e ela mandou uma carta para esse missionário chamado S.N. Haskell, no dia 31 de agosto de 1894. E ela deu algumas dicas para quem está passando com esse terrível vírus, que infelizmente não nos dá o direito nem de enterrar os próprios mortos. E ela acabou também se contaminando com esse vírus da gripe russa. E ela mandou uma carta para esse cidadão missionário, e nessa carta ela fala de 5 atitudes diante de uma enfermidade. Primeiro, você não deve se entregar à doença. Ela acordava cedo para fazer os seus afazeres. 2, coragem, ânimo. 3, ela não perdeu o foco da missão. Ela tinha uma meta, um foco de escrever números de páginas diariamente. 4, ela se preocupava com as pessoas, fazia pão integral, ela ajudava com recursos. O que ela podia fazer para ajudar as pessoas, ela fazia. Sensibilidade, mesmo estando doente, mas sensibilidade com outras pessoas. E quinto e último atitude, ela demonstrou gratidão a Deus antes de se recuperar. Percebe? Talvez eu esteja falando para alguém que está com vírus ou alguém da sua família está. Esses são os conselhos de uma mulher de Deus que ao seu tempo teve luz para dar à igreja. Meus amigos, a palavra do Senhor diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus te abençoe, que você possa, por você mesmo, buscar a verdade, que é a palavra de Deus, e provar os escritos da irmã White. Amém.